Dizem que viajar é uma forma incrível da gente se sentir viva outra vez, né? E a minha convidada de hoje é a prova disso. Silvia Iano é uma viajante bem vivida que inspira mulheres 60 a mais a redescobrirem o mundo e principalmente a si mesmas. Ela mostra que nunca é tarde para começar de novo e que a vida não termina quando os filhos saem de casa ou quando a aposentadoria chega. Pelo contrário, é o momento perfeito para abrir as asas e se permitir viver novas histórias. Esse é o último episódio da segunda temporada de Wonder Woman. Agora eu vou precisar fazer uma pausa porque eu estou escrevendo o meu primeiro e-book que vai estar acessível para vocês já já. Enquanto isso, continue me acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram e assine a minha newsletter para você ter em primeira mão acesso ao meu novo livro digital que eu estou preparando com muito carinho para você, mulher viajante, para você, mulher que quer se jogar no mundo, independente da sua idade. Continue também me acompanhando pelo Instagram, acompanhando as minhas viagens e os meus conteúdos por lá também. Muito obrigada a cada uma de vocês que está sempre aqui me escutando, deixando seu comentário e se inspirando com as histórias das mulheres que eu compartilho aqui para escrever a sua. Vamos juntas. Espero que essa seja mais uma história que inspire e let's go. Silvia, muito bem-vinda. Bem-vinda ao podcast. Estou muito feliz de conversar com você hoje. Você, minha colega, podcaster, viajante bem vivida. Isso. Prazer imenso estar aqui com você. Uma simpatia, um sorriso lindo e tão bom ver o seu trabalho. Eu fui assistir alguns episódios do seu podcast e fiquei apaixonada, viu? Tá de parabéns. Que bom saber. Eu também comecei a escutar o último episódio do seu e fiquei super curiosa para entender melhor da sua viagem pelo Sudeste Asiático. A gente ainda vai chegar lá. Foi Bom, maravilhosa. para começar, Silvia, da onde você está falando comigo? De que parte do Brasil você é? Você pode se apresentar um pouquinho para gente e já começar a nos dizer sobre a sua história com as viagens? Posso. Olha, eu Sim. nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, entre aspas, porque com 9 meses a minha família mudou para Curitiba. Então eu cresci em Curitiba e há quase 40 anos eu moro em Brasília. Então eu digo que eu sou meio Hum. assim uma brasileira mesmo, né? Até porque Uhum. Brasília tem gente de todo lugar do Brasil e do mundo. Então Uhum. sou uma pessoa do Brasil inteiro aí. E Legal. gosto demais de Brasília, viu? Me adaptei super, hiper bem, gosto do clima, Que convido bom. todo mundo para conhecer. Que E bom, que como bom. começaram, você me perguntou como começaram as minhas viagens, é isso? Isso, a sua história com as viagens, né? Eu vi que você tem um blog chamado Sentidos do Viajar. Da onde surgiu essa ideia, né? Sim. Bom, viajar entrou na minha vida assim muito pequena. Primeiro porque a gente convivia com pessoas lá em Curitiba que eram viajantes, missionários ingleses, então eles tinham estado em vários lugares, pessoas que moravam em outras cidades e mudaram para Curitiba. Então eu ouvia muito aquela história de viagem e aquilo começava assim a me fazer um burburinho dentro do coração, né? E eu só era criança, eu tinha um sonho de viajar, mas eu fui viajar, assim, por exemplo, para a Europa, eu já tinha 33 anos, então eu não tive uma chance de muito cedo viajar. Mas aconteceu um fato na minha família que abriu as portas para essa viagem, né? Ainda eu criança. Geralmente a gente liga a viagem a coisas felizes, né? Mas, como diz a minha neta, Bia, nós criamos, ou a minha mãe criou uma tradição na família. O que, que aconteceu? Quando eu tinha 10 anos, eu sou a mais velha de 5 irmãos, né, 5 filhos. O meu irmão mais novo tinha 3 anos, meu pai faleceu com 36 anos. E essa perda para a família foi muito impactante por toda a situação, né? A história da mulher naquela época, uma mulher sozinha com 5 filhos, uma situação econômica ruim. Então, todo um contexto que foi muito pesado. Mas a minha mãe era uma pessoa tão sábia, que ela criou uma forma de relacionamento da família com os filhos tão próxima, tão carinhosa, e ela sempre sorrindo, ela devia chorar muito sozinha.
mas com a gente ela não chorava. Liguei muito com a mulher do filme Ainda Estou Aqui, né? A esposa Uhum, nosso caso difícil de ditadura, né? Mas uhum. ela era aquele estilo de mulher, não deixava ninguém para baixo, comemorava todos os aniversários, do jeitinho dela, um bolinho, uma Coca-Cola, tudo era comemorado. E ela, para lidar com esse espaço de tristeza e de falta, criou essa tradição que a minha neta fala, que foi uma viagem por ano. Só tinha dinheiro para uma viagem por ano. E essa viagem, ela era feita assim, planejado o ano inteiro. Quer dizer, na verdade, nós 6 vivíamos intensamente a viagem, no planejamento, na organização, para onde ia, e a viagem era sempre feita dessa forma: 5 pimpolhos num fusquinha amarelo que ela tinha. Ah, Ninguém usava cinto naquela época, né? Era uma pilha de criança. é, E sempre o cada um destino por si, não Deus por tinha. todos, né, Silvia? Exatamente, era Deus que tomava conta. E os destinos eram sempre ou para a casa de familiares que moravam no Rio, Cascavel, no interior do Paraná, etc., ou para a casa de uma pessoa muito amiga dela, uma amiga muito querida que tinha ido embora de Curitiba e que aceitava receber 5 crianças, que não devia ser nada fácil. Então, era esse estilo de viagem. Mas era um momento de muita alegria, a gente ia dormir tão excitado, arrumava as malas, a gente acordava 4 horas da manhã, porque ela queria sair bem cedo para não dirigir à noite. Então, tudo isso era um envolvimento, e com isso, todos nós, eu acredito, mas principalmente eu, fui mesmo picada pela mosquinha do viajar, e dali em diante, viajar para mim era uma coisa muito importante, ao ponto de, quando eu estava na universidade, eu entrar para o coral da universidade sem voz nenhuma, só porque o coral viajava. Ai, Então, que legal! e eu Que viajei massa! para várias cidades ali do interior do Paraná, né? Curtia pra caramba. Óbvio que eu gostava de cantar também, era muito bom. Uhum. Até hoje eu gosto de cantar. O povo não gosta de ouvir eu cantar, mas eu adoro cantar. E aí a viagem chegou assim, dessa forma. Depois eu fui privilegiada também, quando eu vim para Brasília. Eu digo que o Papai do Céu cuida muito da gente, né? Eu vim morar em Brasília por outra tragédia familiar, e é assim que eu cheguei aqui. Mas eu digo isso, né? Que Deus toma conta da gente e ele compensa um momento de dor, né? E a viagem, para mim, pela segunda vez, se transformou nesse medicamento para a alma, para o espírito, para a vida, do enfrentamento das tristezas. Então, eu vim para Brasília. Aqui eu arranjei um novo trabalho, né? Comecei num novo trabalho e fui trabalhar numa empresa que o pré-requisito para poder me candidatar à vaga era ter disponibilidade para viajar. Olha que coisa chata, Ah, você falou: "É minha". não é? Eu digo, esta vaga era para ser minha. E aí, com isso, eu, além de viajar a trabalho, e assim eu viajei, conheci praticamente todas, eu só não conheço uma capital do Brasil, conheci todas as capitais do Brasil, viajei para vários lugares do mundo também a trabalho, e eu digo que fui assim premiada com esse poder conhecer coisas diferentes também pelo trabalho. Obviamente que todas as férias eu também viajava, ou eu juntava as férias com uma viagem de trabalho para poder aproveitar. E assim foi. Né? Mas, além disso, eu queria voltar um pouquinho na coisa do quem eu Uhum, sou. Né? Eu sou mãe de 2 mulheres, Rebeca e uhum. Maiara, e sou avó de 3 lindos netos: o Henrique, o mais Hum, velho, e 2 meninas, a Bia, que eu já falei, que ela adora tradições, e a Manuzinha. São as riquezas da que minha legal. vida. Viajar E sua hoje, família também, as meninas, as netinhas já estão picadas pelo bichinho da viagem também? todo mundo. As minhas filhas amam viajar, também viajam muito, e as minhas netas e o meu neto também adoram viajar. Aliás, a gente faz algumas viagens juntas também, né, com a família toda, quase todo ano, às vezes não dá, mas a maioria das vezes dá. E um dia, uma das minhas netas, e tem uma viagem, né, que na verdade a coisa aconteceu assim, uma viagem que é de família e que geralmente eu vou com a Bia, porque às vezes a mãe dela e o pai não podem ir. E aí a minha neta mais nova, eu acho que ela entendeu que eu estava fazendo uma viagem sozinha com a Bia. Aí um dia ela cochichou assim no meu ouvido: vovó,
eu quero fazer uma viagem sozinha com você. Eu digo: "Oba!" Filmada. E fizemos a viagem, só que agora eu estou devendo para os outros 2. E o menino só quer ir para o Japão comigo, olha só Japão, Olha, só isso, é isso. só isso. Mas eles É, também, né, eles têm uma vovó muito chique. Eles têm uma vovó viajante e aí fica difícil mesmo, é Japão pra cima. não é? O padrão tá alto, mas vai ter que aceitar bem menos. Muito Ô bom Silvia, mesmo. mas muito interessante, eu achei muito interessante o começo, né, a razão pela qual você começou a viajar, que como você disse, nem sempre as viagens elas começam de um momento ali de prazer, porque a gente escolhe, porque a gente quer. Não, às vezes elas vêm de um momento inesperado, de uma tragédia, de Sim. uma dor. E como que viajar, então, para você, desde aquele momento, né, se transformou numa ferramenta de cura? Olha, a viagem toda viagem ela é transformadora. Eu acho que a gente vai se transformando a cada experiência, né. Com certeza, nas 2 vezes que eu falei que foram traumáticas, a viagem foi um elemento, e eu costumo dizer divino, né, da cura da alma, da cura da dor, da cura da tristeza, da descoberta das belezas, né? Porque eu acho que quando você sai do teu todo dia, né? Eu olho aqui pela minha janela, vejo um monte de árvores, adoro, mas eu tô acostumada com esse cenário, né? Quando você sai do seu cenário e você vai para um cenário novo, que você tem outro padrão de beleza, né? Tanto beleza natural como beleza, eu falo sempre, né? Tem a beleza da criação divina e tem a beleza do talento que Deus deu às pessoas em criar É. coisas belas, né? Me encanta, eu não conheço nada de arquitetura, mas me encanta a arquitetura, me encanta a beleza dos prédios, das construções, me encanta a história de uma civilização antiga que a gente nem sonhava, nem tem noção, né? Eu acabei de visitar as linhas de Nazca, que nem tem explicação até hoje de como aquilo foi construído. Uhum. Você fica pensando assim, gente, que talento, que inteligência, que poder o ser humano tem de construir, né? Alguns têm de destruir, e a gente tem que focar no É. que constrói, né? Porque é uma beleza, e isso transforma o olhar. Não é à toa que meu blog chama Sentidos do Viajar, né? Eu Uhum. entendo que a vida e as viagens, sobretudo, elas são percebidas com todos esses sentidos que a gente tem, né? Então, olhar a beleza, seja ela de que tipo, natural ou não natural, né, construída pelo ser humano, as cores que são usadas, né, as cores, a gente começou falando aqui, né, que nós estamos combinando a roupa aí nas tonalidades, isso não é coincidência, É. isso é sintonia. Então, essa coisa da sintonia do mundo, né, Aham. das belezas, do odor que você passa por uma rua onde, um bairro chinês, você sente o cheirinho da comida chinesa. Você vai no bairro como eu vivenciei recentemente, vai no bairro indiano, você sente aquele cheirinho da comida indiana, o som, né, o som das músicas locais, do teatro, tudo é um encantamento. É uma expansão do ser, né. Uma expansão do ser, do que você é enquanto indivíduo. Por isso eu falo que as viagens elas são transformadoras, e são mesmo, em todos os sentidos. Quando você viaja, você não volta igual. Você não volta em termos de conhecimento, você não volta em termos de sabedoria, você não volta na questão da sua própria alma, da sua própria identidade, do crescimento que você teve, do que você descobriu, do que você fez, do que você ouviu. Então, eu diria que a viagem pode ser um elemento de cura integrativa, né? Se fala tanto hoje na medicina integrativa, pois a viagem é uma cura integrativa para quem se doa para ser curado, né? Você tem que querer. Uhum. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, né, Silvia, viajar. E eu tô curiosa para saber se você viaja sozinha. Eu viajo de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Tá. Olha, eu viajo com a família, eu viajo com amigas, viajo, já viajei com as filhas, só com as filhas, estou até querendo fazer de novo, eu acho que esse momento de mãe e filhas é muito importante. E eu viajo sozinha.
E cada uma dessas alternativas tem as suas questões próprias, os seus avanços próprios, o seu reconstruir e reencontrar diferentemente, né? Mas todas elas Uhum. são muito boas. Eu posso dizer o seguinte: são propósitos diferentes, né? Eu não posso dizer assim, Sim. é melhor viajar sozinha, é melhor Não. viajar com alguém. Não tem o melhor. Na verdade, são experiências diferentes, né? Se você Uhum. viaja com amigas, por exemplo, que eu gosto muito de viajar com amigas, né? Sendo amigas que você tenha sintonia, eu sempre falo isso, você para viajar com alguém, você tem que conhecer esse alguém, né? Eu sempre disse isso e sempre falei, não faça viagem com gente que você não conhece. Só que eu fiz a viagem do Sudeste Asiático com 3 mulheres que eu nunca tinha visto na vida. Eu fui ver pessoalmente no aeroporto em Guarulhos. E eu comprovei E que a aí? minha tese tem razão. Eu comprovei. Não que a viagem tenha sido ruim, mas nós ficamos 30 dias juntos. Não são 2 dias, não são 7 dias. Nós vivenciamos 30 dias juntas, e o conviver 24 horas, porque quando você viaja, você convive com a pessoa 24 horas, né? A não ser Aham. que você queira dar uns migué, assim, tipo, vou ali e passo 3 horas sozinha. Eu não costumo fazer muito Uhum. isso, mas às vezes eu Uhum. até faço, até digo, olha, as pessoas não querem ir em tal lugar, eu digo, então tá, eu vou lá em tal lugar, eu Sim, também não passo precisa também ficar grudada, né? grudada, não precisa também, né? Mas eu percebo e tive essa confirmação, que eu acho que, assim, isso já fica a dica, né, para quem quiser começar a viajar. Se você vai viajar com alguém, opte por pessoas que você já conheça, né? Já tenha Olha, mas também intimidade. tem um outro lado, porque às vezes a gente conhece uma pessoa muito bem e na viagem ela é outra história também. Às vezes a gente pensa que conhece, mas quando vai viajar é que É, é a eu prova dos conheço 8 meses. várias pessoas que brigaram de nunca mais falar Então, com a pessoa que fez uma viagem junto e era amicíssima. Pois é, ainda então, pior. Então você veja o quanto seria difícil também você não conhecer nada. Então a minha recomendação sempre viaje com aquela pessoa uma viagem curta, tipo 5 dias, 7 dias, conviva ali uma coisa rápida que você pode suportar se o negócio der zebra, e vá aprendendo a se relacionar com aquela pessoa para viajar, né? Mas é. nada na vida tem uma regra única, né, Laís? Não tem, Não não tem. tem. Não, Tá? mas aí é que entra, eu ia falar agora do gostoso que é também o viajar sozinha, Uh, especialmente numa situação dessa. Deve ter sido para você um alívio quando você foi sim, conseguiu sozinha essa viagem, não? sim. Eu fiz 30 dias com essas meninas, que não tenho mal a nenhuma delas, mas assim, éramos muito diferentes. Eu acho que viajar é mais ou menos como um casamento, né? Eu acho que quanto mais afinidade, mais fácil fica. Nós, na verdade, éramos Ah, muito diferentes em vários aspectos, e isso complicou um pouco a logística do dia a dia, né? O relacionamento, até besteirinha assim, uma só dorme com ar-condicionado, a outra não dorme de jeito nenhum com ar-condicionado. Até coisa pequena, é, porque é isso, as pequenas coisas são piores do que as grandes. é. Mas o viajar sozinha, então, depois desses 30 dias que eu viajei com elas, eu viajei mais, foram 50 dias, mais 20 dias sozinha. E foi para mim assim, primeiro que eu gosto muito de viajar sozinha também, né? É óbvio que a viagem é mais desafiante, né? Mas, por outro lado, o próprio desafio já te estimula, né? E é muito bom também você estar com você Hum, mesmo, né? Essa coisa de você não ter que planejar nada com a outra pessoa, porque é como um casamento, né? Vamos sair hoje para tal lugar assim, assim. Vamos comer ali naquele restaurante assim, assim. Quando você está viajando com as pessoas, você faz acordos, né? Quase o tempo todo. Quando você está sozinha, você tem a autonomia de dizer, hoje eu vou dormir até às 9 e vou sair às 9, vou sair às 9h30 e vou sem ficar rumo, até a vou noite. sair sem rumo. Ou isso. Ou eu hoje vou visitar aquela galeria, aquele museu, e vou gastar 2 horas lá sem constrangimento, porque às vezes você fica constrangido, ai, será que a pessoa está gostando? Exato, Né? Ai, eu quero olhar mais aquilo ali, mas ai, eu não sei, acho que a pessoa não gosta muito. Você fica naquele exato. constrangimento, né? É, Então, a é. vantagem de você estar sozinha é você poder se dar o tempo, escolher as coisas que você quer fazer, escolher não fazer,
E é um desafio decidir gostoso também, né, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, mas estando sós, a gente tem que descobrir, não tem ninguém pra falar: "Ah, vamos ali". isso. Não, é você que tem que decidir, é você ao mesmo tempo que pode ser um desafio, assim, complicado, às vezes, você ter que resolver tudo sozinha, ao mesmo tempo é essa graça, eu acho também, é esse o desafio que nos faz crescer, eu acho que no final das Com contas, né. certeza. A viagem solo, né, ela te dá um amadurecimento para a vida e um empoderamento pessoal, que é uma coisa assim incrível, né? Porque É meio caminho sem volta. caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque você percebe, claro, você percebe que ali você vai ter coisas que vão acontecer que não estavam planejadas, mas que você vai ter que enfrentar, porque não tem outra pessoa para você pedir, né? Você não tem ninguém para se encostar. Você tem que resolver aquele problema. Então, isso também fortalece a tua personalidade, né? Te dá uma sensação de, cara, eu posso, eu consigo, eu sofro, mas eu faço. Eu acho alternativas, né? Desenvolve até teu cérebro, né? A gente precisa exercitar o É. cérebro, sobretudo na A longevidade. comunicação, tudo. Você tem que chegar Sim, para alguém e perguntar alguma coisa, você sim. tem que se virar, você quer fazer amigos, vai ter que dar um oi ali para alguém que você achou interessante, né, tipo assim, É, é, é muito interessante, né, Silvia? com certeza, com certeza. Então é isso, você tem ganhos em todos os formatos de viagem, né? Quando você está com a família, você tem o dengo, a intimidade, a troca, o convívio diário. Quando você está com amigas, você troca muita coisa, você aprende com ela ou com elas, né? Se você está com o marido, você vai também trocar, vai até melhorar, às vezes, aspectos do conflito, né? Um vai poder colaborar com o outro. Então, eu acho que a questão importante é viajar, viaje para perto, para longe, para o Brasil, para fora, mas É sempre isso. você vai ganhar. Agora, também, cada um tem que olhar com uma visão aberta, né? Eu acho que o segredo do sucesso da viagem é olhar com essa avidez do novo e Curiosidade. curiosidade, exatamente, né? Gostar, se entusiasmar, ser flexível, né? Se você for muito, muito rigoroso, aí eu quero a água morna aos 20 graus, aí vai complicar, né? Porque aí é Uhum. difícil quando você está fora de casa. Então, se você tiver essa abertura para coisas diferentes, alguma coisa que dê errado, né? Eu sempre falo, viajar sem perrengue não existe. Eu acho que Não toda existe. viagem tem pelo menos um perrenguinho para você contar, porque também fica sem graça, sem ter nada para contar, É, também acho. né? Ah, poxa, não tem Eu nada aqui também dentro, acho. né? Tem que contar. E a pessoa tem que saber como enfrentar o perrengue, né? Se você enfrentar para solucionar e não para se vitimizar, vai dar tudo certo. Também acho. Qual que foi a sua primeira viagem solo, Silvia? E para onde? A minha primeira viagem solo, eu fui fazer uma viagem a trabalho na Espanha, em Granada, no sul da Espanha, onde tem a Uhum. Alhambra, né, Já que é foi maravilhosa, lindíssimo. é Ai, lindíssimo, maravilhoso. nossa, um dos lugares que É, todas as pessoas deviam conhecer. é. E depois eu fiquei, gente, eu já vou com uma viagem paga, né, de passagem ida e volta. Eu fiquei, as minhas filhas acho que eram adolescentes, eu devia ter uns 40 anos nessa época, elas eram assim, adolescentes para mocinhas. E aí eu fiquei naquela, né, ah, acho que vou, acho que não vou, mas aquele medo, né, de fazer uma viagem, eu nunca tinha feito uma viagem sozinha. Então, aquele receio de, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Aí perguntei para elas, né, o que vocês acham? Mãe, vai curtir, vai Ai, que aproveitar. bom. Deram o maior apoio, né, para mim. E eu fiz, depois do meu trabalho lá, que foi um congresso de uma semana, eu já saí daqui programada. Uma das coisas que eu faço sempre quando eu viajo, em especial quando eu viajo sozinha, eu faço um bom planejamento. Então, eu já saí daqui planejada, com o Uhum. trajeto que eu ia fazer, o carro que eu ia já tinha alugado e tal. Então eu aluguei um Smart, aquele carrinho que é um coisiquinho desse tamanhinho, né? Uhum. E fiz de Uhum. Granada até Xerez, quase todo o litoral do sul da Espanha, dirigindo Sei. sozinha. Uau! Foi assim um debut, né? Porque dirigir sozinha na Europa
foi maravilhoso, eu não Já tive começou assim com tudo, hein, Silvia? Começou pela foi, primeira né, já foi, pegou e foi. arrasando, chutei o balde. Foi muito bom. E aí eu Abriu a voltei porteira. foi, foi mesmo. E aí eu voltei um pouquinho de Xerez e subi até Madrid, passando pela aquela região dos Moinhos de Vento, de Don Hum, Quixote de la Mancha, né? Que tem a história uhum. toda dos Moinhos de Vento, que é uma região também belíssima. Então eu fui a Marbella, aquelas praias todas ali do litoral. Olha, foi uma viagem fantástica e foi muito desafiadora porque eu já tinha as reservas feitas, mas eu tinha que organizar aquilo tudo. Eu tinha que chegar dirigindo na cidade, eu tinha que chegar até o hotel, eu tinha que fazer os passeios na cidade sozinhas por minha conta. Você falava espanhol ou inglês? Não falo nada muito bem, eu falo assim tudo para comunicação. Eu me comunico em espanhol, eu brinco sempre que eu falo portunhol, e eu falo Uhum. inglês também para comunicação. Não é um inglês perfeito, mas eu consigo me comunicar. Então eu sempre falo que não precisa saber idioma. Se você souber um pouquinho, ajuda bastante. Se você souber muito, ajuda mais. Mas se você não souber, vá a si mesmo, porque existem mil outros recursos. A mímica, na época que a gente não tinha celular, né, Uhum. com tradutores. Ai, meus netos, ó, coisa linda. Ah, que fofo. Ó, coruja. Ó, coruja. Então, se você não tinha na época que eu fui, não tinha Google Maps, não tinha. Eu acho que eu usei GPS. Eu devo ter usado aquele negocinho que a Uhum. gente comprava ou alugava. Mas era muito mais difícil, né? Então, você tendo a mímica, você tendo a boa vontade, você sobrepondo a sua vergonha, né, a sua timidez, porque às vezes as pessoas têm, eu tenho vergonha de falar, vai ter que falar, vai ter que achar um jeitinho para falar, Uhum. porque, né, tem que descobrir o caminho. Então, não Uhum. precisa falar fluentemente, né? Se a pessoa ficar esperando, Tem um não, vou aprender mito. inglês primeiro para daí viajar, aí não vai viajar, né? Porque a gente sempre quer ficar melhor, melhor, melhor. Vai aprender na viagem. E me saí bem, É não tive isso. nenhuma É isso, dificuldade de concordo idioma. com você. Que bom, mas você parece ser uma pessoa muito desenvolta, né? Você tem essa energia de uma pessoa que não tem muito essa de vergonha, vai lá e faz, vai lá e pergunta. Você é assim em viagem? Quando tá passando por alguma coisa, como é que é? Como é que é você numa viagem? Essa acho que é a minha característica mesmo. Eu sempre fui muito falante, eu falo até demais. Eu acho que o meu problema é o excesso. E eu sou muito de abordar as pessoas também, né? Eu acho que assim, uma das coisas que sempre a maioria das pessoas, quando eu falo que vou viajar sozinha, comentam ai, mas eu vou me sentir muito só, eu não vou conseguir dar conta de ficar sozinha, eu vou me sentir vou ter solidão. E eu digo Uhum. que é uma coisa que você vai aprendendo, né? Para algumas pessoas é mais fácil, porque tem esse espírito de já ser mais Uhum. falante, né? E outras pessoas são mais tímidas. Mas é tudo uma questão de aprendizado. Você não precisa sair falando com todo mundo, você precisa falar aquilo que precisa, né? Eu Uhum. não sinto solidão. Eu Uhum. sou acostumada a morar sozinha. Pelo contrário, eu preciso, ao mesmo tempo que eu preciso estar no meio da multidão, no meio de amigos, conversando e tal, 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 eu também preciso ter meu tempo de recolhimento, a minha solitude. Uhum. Eu tenho necessidade mesmo no meu dia a Uhum. dia. Então, para mim, a maior viagem que eu fiz viajando sozinha foi do sul ao norte de Portugal, que eu fiquei 3 meses viajando, sozinha. Ah, Eu fiz pedacinhos assim, eu fiz uma semaninha com uma amiga que mora em viagem Portugal, longa, porque foi Portugal longa, é um três país meses. pequeno, olha que É, interessante. eu tinha um plano antes de ter neto de fazer um ano volta ao mundo, mas eles me proibiram. Diz que eu agora não posso viajar mais que 2 meses. Ah, Mas, colocando freio. mas deixa eles ficarem adolescentes, porque daí vão ter outros interesses, aí eu já posso ir. Isso. Aí já dá para fazer uma rebeldia. Mas, então, eu sinto assim, no viajar sozinha, eu não tenho assim dificuldade, porque eu me envolvo com as coisas da viagem, né? Se eu vou ficar hospedada num apartamento que eu geralmente opto por ficar apartamento por temporada, que às vezes é mais barato que um hotel,
ou uma Uhum. pousadinha. Eu não tive ainda, por incrível que pareça, até porque eu comecei a viajar tarde, né, já com 33 anos, tal, eu não tive a experiência ainda de hostel. Eu ainda quero fazer essa experiência, eu nunca fiquei no hostel. Ah, Eu quase fiquei em Braga interessante. Passa. quase fiquei, em Braga, em Portugal, já estava até fazendo uma reserva, mas aí eu tive uma oferta de uma amiga, que resolveu alugar um quarto do apartamento dela para mim. Então foi ótimo, porque eu fiquei com a dona Aham. Francisca, Florinda, com a dona Florinda, que ficou minha amiga, uma portuguesa, e aí a gente se conheceu muito e eu conheci muito de Portugal com ela. Ela me levou Uhum. de carro para fazer uns Que passeios, né? legal, Então foi muito legal. Foi bom também. que Mas eu legal. ainda preciso vivenciar Prec o hostel. sim, sim, experimenta. Às vezes não vai ser a sua, mas eu acho legal, É, porque dá para conhecer muita gente bacana também em bacana, hostel. exato. É. Agora, e E é isso, o Silvia sim. hostel te dá essa abertura, né, para conhecer outras pessoas. Mas eu, por exemplo, quando eu saio, não, eu saio assim na rua para fazer os passeios, mas eu falo com muita gente. Eu sempre recomendo que você tem que ter cuidado com quem você fala e o que você vai falar com as pessoas, sobretudo quando você está viajando sozinha, né? Você não tem que Aham. sair dando pista. Ah, eu estou no hotel tal, né? Seus Uhum, dados pessoais, aonde você está, o que que você vai uhum. fazer, para onde vai, você omite. Mas você trocar uma conversa, eu sempre abordo mulheres também, porque eu acho que aí previne um pouco Claro, a questão do claro. assédio ou um risco maior, né? Mas eu É. converso muito. Assim eu conheço, por exemplo, a gente tem um quadro no nosso podcast que é Pessoas que Inspiram. Toda viagem que eu faço, eu descubro uma senhora de 70, de 80, de 90 anos viajando e às vezes viajando sozinha. Ah, eu vou lá e converso, e tiro foto e Que ponho e a legal. gente publica no quadro. Então eu acho que essa coisa da interação também com as pessoas na viagem é muito interessante, porque você aprende muito. A gente teve um caso em Portugal que, saindo da praia, nós estávamos olhando ali, eu estava com essa amiga que mora em Portugal, nesse local, nesse dia. A Hum. gente estava olhando ali parecia uma coisa antiga, né, de pedras, e aí uma senhora chegou e disse assim, olha, em italiano, porque nós estávamos na Sardenha. Hum. Aí ela falou assim: olha, não é verídico, não é antigo. E aí ela tentou falar em italiano, a gente não entendeu, aí ela falou em inglês, não é tal. E aí começamos a conversar. Dessa conversa, que não fui eu nem eu que puxei, hein, que geralmente sou eu. Dessa conversa surgiu a gente ir para a casa dela, jantar com ela, Hum. almoçar com ela e a família, porque ela estava recebendo uma filha que vinha de uma outra cidade, ia passar o dia lá com eles, 2 dias, final de semana. E olha, foi uma experiência fantástica, porque a gente conheceu um monte da história, da comida, que ela tinha feito várias comidas típicas, e a gente fez uma amizade. Então, É. solidão, eu acho que você sente se você quiser sentir. Eu acho que existem muitas maneiras de você não sentir solidão. Que legal, estando aberta, né, aberta para as É, pessoas, linguagem corporal também fala, isso, né, Silvia? isso. E Olhar outra, no né, olho. você se colocar, eu sou uma pessoa assim que acredita em Deus, então viajar para mim é sempre na dependência dele, né? Então eu oro, eu me coloco na mão e eu sei que ele vai me guiar para os melhores caminhos. Óbvio que eu tenho que ser atenta e inteligente, né? Mas é isso. Silvia, então já tem o quê? Já tem mais de 20 anos? Mais ou menos 20 anos desde da sua primeira viagem sozinha? Bom, vamos ter que fazer contas. Eu tenho 67 anos hoje. Eu tinha acho que uns 40. Então dá conta, Tá, faz olha aí a aí. conta. Então, de lá pra cá você já viajou, você tem uma noção de quantos países? Você conta países? Quantos países você já viajou? Eu já visitei 56 ou 57 países. Ah, Aí o povo diz: ah, é muito. Não é muito, não. Isso dá 17% do mundo só. Tem muito para conhecer ainda. E eu acho que já fui a todos os nossa, continentes. mas Ó, o mapa bastante. está aí atrás. Eu acho que já fui. Deixa eu ver. Acho que eu já fui a todos os continentes, sim. Já fui. Foi a África? Já fui à África. Já. Eu fui a Cape Town e fui a Marrocos. Ainda fui a poucos lugares. Quero ir. A África está no meu radar. É um dos Aham. lugares que eu quero voltar.
Olha só que legal, Silvia. Agora conta pra gente, em questão de segurança, de perrengue, como uma mulher que viaja sozinha, como é que é pra você? Você pode nos contar se já passou por alguma situação um pouco mais complicada ou se na maioria das vezes as suas conexões com as pessoas são maravilhosas? Como é que é a sua experiência no geral viajando sozinha? Como uma mulher 60 mais, né? Olha, de perrengue eu já tive vários. Eu posso contar 2 perrengues, É. mas não assim de segurança, né? Perrengue tem muitos. Eu vou contar um perrengue, que eu acho que assim é importante, né? Porque a gente aprende com os perrengues. Até foi nessa viagem a Portugal. No meu primeiro dia em Portugal, eu estava no Algarve, em Portimão. Peguei meu carro alugado e resolvi ir lá para a costa do Atlântico, lá como é que chama? Eu esqueço o nome das coisas, mas fui para um cabo que tem lá na extremidade de Portugal, de Cabo carro. da Roca. Isso, Cabo da Roca. Exatamente. Fui de carro até lá, passei o dia inteiro. Fui bem cedo e passei o dia inteiro. Fui visitando praias, fui passando aqui, fui passando ali, fui lá no Cabo, parará, parará. Saí com o meu celular, com uma bateria externa, um carregador externo, né? E fui tranquilo, planejei certinho a volta e tal. Quando eu estou voltando, era o meu primeiro dia na cidade, eu tinha alugado um apartamento por temporada. E quando eu volto, que eu faço, chego assim no final, já na cidade, entrando na cidade de novo, em Portimão, meu celular acaba a bateria, eu já tinha usado a bateria externa, eu não tinha mais bateria. E o carro era desses novos que tem esse Bluetooth, esse negócio de internet. E o meu carro, que eu tenho até hoje, é um carro de 2009, viu, gente? Que não tem 100 mil quilômetros ainda. Então, eu não pretendo trocá-lo, agora eu não pago nem IPVA. Então, meu dinheiro é para viagem. E aí eu não estava acostumada com aquela coisa de tecnologia. Eu resolvi pegar o celular, colocar o cabo de carregar e colocar no USB ali do carro. Quando eu fiz isso, eu estava seguindo tudo pelo Google Maps, que é o que eu faço quando eu viajo. Deu uma rebordosa e sumiu tudo. Sumiu tudo e eu não sabia mexer naquele negócio. E aí, quem disse que eu lembrava o nome do lugar aonde eu estava? Não lembrava. Ah, E eu tinha no celular, tudo eletrônico, não levei nada escrito. Me deu um desespero. Eu digo, como é que eu vou agora resolver isso? Aí eu fiquei, né? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Entrei num posto de gasolina, perguntei para um moço que estava lá, um rapaz jovem. Eu digo, vou perguntar para um jovem, que jovem vai saber, né? Tem aí o estigma, né? Que a gente, 60 a mais, não sabe de tecnologia. Aí o moço, não sei, não, senhora, não tenho nem ideia como é que mexe nisso, não vou poder lhe ajudar. Eu digo, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu tinha que carregar o celular de alguma forma para eu poder achar o endereço. Aí eu digo, meu pai. Aí parou um outro carro e era uma mulher. Eu geralmente prefiro abordar. Tinha uns homens ali no posto, mas eu, como eu disse, eu gosto de abordar mulheres. é. Aí eu falei com a moça, e eu falei para ela, olha, aconteceu assim, 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 contei. E eu sei mais ou menos onde é, o nome é mais ou menos esse. Daí ela disse assim: eu já sei. Daí ela explicou: você vai aqui, vai ali, vira ali. Eu digo: ai, meu Deus, não estava entendendo nada que ela estava dizendo, não ia guardar aquele trajeto todo. Daí ela disse assim: eu vou lhe levar, eu tenho 20 minutos até o meu próximo compromisso, eu vou na sua frente. E me levou até lá, o local. Ela Olha entendeu onde era, só. conseguiu se localizar, porque eu não tinha como me localizar, eu não sabia exatamente o endereço e nem o nome completo. Eu sabia o que tinha perto. Nossa. Aí resolvi o problema. Foi sufoco, eu quase morro ali de ataque cardíaco. Mas você vê que Nossa. para tudo tem solução. Qual é o aprendizado? Você não pode. Primeiro, hoje eu já levo 2 power bank externos, eu não levo só um. Não pode Eu já ficar compro sem um, bateria. Regra não número pode um. ficar sem bateria. Isso é regra básica. E outra coisa, não custa nada você anotar algumas coisas num papelzinho e deixar dentro do carro, dentro da sua bolsa, por exemplo, o endereço de onde você está hospedado, né? Se for hotel, pega o cartãozinho do hotel. Então, esse tipo de coisa que às vezes eu sou muito Não tecnológica, eu contar gosto com a muito, memória só, né, só com a Silvia? memória, exatamente. Então, eu dou muito valor assim e muita certeza para os devices, né? Mas aprendi que você também precisa ter uma margem de segurança maior. Então, é É. assim.
o perrengue serve para você achar uma solução e para você aprender Isso. para a vida. Agora, Olha, mas interessante, sim, porque a minha mãe, antes da gente começar o podcast, eu falei com a minha mãe que eu ia te entrevistar. Ela tem 68 anos, minha mãe. Falei com ela, a minha mãe, você idade. tem alguma pergunta para a Silvia? Porque minha mãe, ela tem medo de, tipo, ela não viaja, nunca viajou sozinha. Ela falou assim, ai, minha filha, eu fico pensando nessas coisas de tecnologia, eu não conseguiria me virar sozinha. Eu não entendo, eu não sei, eu sozinha ia ficar perdidinha num aeroporto, num lugar. Então é interessante você falar isso agora, né? Você É, tem outras. Como é que você lida no geral com a tecnologia? Para você, depois desse episódio, você falou, né? Bateria é, sempre, mas você é. ali no Google Maps, você se desenrasca bem para achar os Sim, lugares. eu tenho uma técnica que eu aprendi com a minha parceira do Viajantes Bem-Vividas, do podcast, que é a Lilian, ela que me ensinou, de colocar no mapa, no Google Maps, todos os pontos turísticos que eu quero conhecer. Por duas razões. Eu Aham, adoro, porque, primeiro, você tem uma distribuição no mapa de tudo que você quer ver e visitar, não aham, necessariamente o que você vai fazer, né? Porque o aham. planejamento é como você planeja. Eu fui executiva, né? Eu sou profissional da área de saúde, sou cirurgiã dentista, mas trabalhei na área de Hum, planejamento de saúde. Então, eu trabalhava no planejamento. No planejamento, você tem que ter o planejamento, mas o planejamento é para ele ser uma linha, um norte. Não necessariamente isso. você tem que fazer tudo. Então, ai, mas você põe tanta coisa nesse mapa. Eu já ouvi isso. Ah, Você põe tanta coisa nesse mapa. Tá tudo aí, por não que quer dizer que não? eu vou fazer Tá tudo tudo, ali. né? Eu posso fazer É, tudo e posso não fazer tudo, né? Não é é, uma camisa de força. Mas é. isso me ajuda muito, porque eu sei, por exemplo, tem mais atrações nesse local aqui, então eu vou para esse local e já faço essas atrações todas. Então isso me ajuda muito. Mas você veja, a gente está sempre aprendendo, né? A minha última viagem agora, eu fiz com duas meninas, meninas, porque são meninas, elas têm 40 e poucos anos, eu tenho 67, então elas são meninas, né? São mais novas, da sua idade, eu acho que você deve ter por aí uns 30. Quantos anos? Sim. Eu tenho 34. Aí, 34. É mais ou menos da idade das meninas. As meninas acho que estão mais perto de 40. E eu aprendi muito com a Gi. E ela me ensinou a usar uma outra ferramenta do Google que me dava a orientação toda do transporte, porque eu tenho um hábito também das viagens, fazer quase tudo a pé. Eu adoro caminhar. Eu acho que o caminhar é uma coisa que te dá possibilidades de ver muitas outras coisas que você não viria se você tivesse num transporte, né? Então eu faço muito, eu não tinha ainda sentido necessidade de usar esse tipo de ferramenta e eu não conhecia, nunca tinha usado. Mas foi ótimo, porque lá em Milão, por exemplo, a gente usou transporte público, né? Além de metrô, a gente usou trem e tal. E ela me ensinou Sim, como fazer. Então ali tinha, onde que você pega um trem, o ônibus, não sei o quê, você anda 10 minutos. É uma coisa de tecnologia que provavelmente os jovens todos conhecem e eu desconhecia. Por uhum, quê? Porque não é da minha época. Então não tem uhum. problema, não é, mas a gente aprende com vocês, A gente né? Então aprende, a gente exato. aprende. A gente tem capacidade de aprender. Então diga para sua mãe, como é o nome dela? Mara, fala aí com ela. Mara. Dona Mara. Aprende, aprende, vai lá, você ensina para ela como é que faz. Aeroporto, diz para ela, a gente sempre fica meio apavorado mesmo, é normal, acho que todo mundo, jovem, Todo mundo, idoso, todo mundo fica todo mundo. apavorado. Ninguém gosta. Ninguém gosta, porque são aquelas coisas imensas, né? Esses de grandes cidades, e tudo, mas a gente percebe, eu até fiz um filminho agora de como é que eu fui de Milano Centrale, em Milão, até o aeroporto, e como eu cheguei no meu local de embarque, porque é uma viagem, né? E é difícil. Eu pesquisei antes de ir, cheguei lá, tive que ver de novo como é que a coisa funcionava. Mas quando você vai seguindo os caminhos lá, se você se centra, né? Põe o medo aqui do ladinho, Uhum. diz, fica aqui, medinho, por enquanto, e vamos na fé, vamos prestar atenção, vamos concentrar. E aí você vai concentrando, você vai olhando, porque é bem indicado, né? Tem plaquinha, tem número e tal. E outra coisa, gente, não é pecado perguntar, né? Não é pecado perguntar. Você pergunta no Exato. idioma que você souber, do jeito que você sabe souber, sempre vai ter uma pessoa que vai te explicar. As pessoas são muito solícitas com os viajantes.
seja a pessoa que mora no local, seja outro que está viajando, sempre vai ter alguém que vai te indicar. Então, pergunta. Não tem Verdade. problema de perguntar uma vez, duas vezes, três vezes. Você vai chegar lá. É isso. Quem tem boca, vai a Vai a Roma, Roma. como já dizia. Vai a qualquer lugar do mundo, né, Silvia? Exatamente. Silvia, eu acho que outra questão que pega muito as mulheres a quererem viajar é a questão do medo. O medo, né? O medo de estar sozinha, o medo de alguém fazer mal, o medo de alguma coisa ruim acontecer. E é Medo, legítimo, medo, né? medo, medo. É. Eu acho que é legítimo, É Laís. Eu legítimo. acho que é legítimo. Porque É. a gente ouve as histórias, né? A gente sabe que acontece. Então, eu entendo que é legítimo ter medo. Do que é esse medo? Ah, é medo disso mesmo. Eu, por exemplo, nessa faixa etária que eu estou hoje, era uma coisa que eu não pensava antes, mas hoje eu penso, o meu maior medo é estar sozinha e ficar doente. Esse é o meu maior medo. Então, a Uhum, primeira coisa que eu faço é fazer um bom seguro de viagem, para eu ser assistida uhum, se eu precisar. Mas tem várias outras uhum. coisas que vêm. Gente, se eu caio e fico inconsciente, aí eu carrego minha apólice de seguro na minha bolsinha, porque se eu ficar inconsciente, alguém vai achar e vai ter aqui para poder atender. São coisas assim que podem acontecer, podem, já aconteceu, provavelmente já aconteceu com alguém. E Mas, você deixa o número anotado de alguém também, algum sim, familiar? Isso é uma sim, coisa que você deixa sim, eu também? deixo. Deixo na apólice, já tenho o contato, né? Eu deixo já Ah, lá o sim. contato de uma pessoa da família, sempre a Maiara, que é a executiva da família, minha filha mais nova, que ela resolve esses perrengues todos. Você deixa seu passaporte com você. Muita gente que diz para deixar o passaporte no hotel, no cofre. Eu confio no cofre. Eu já fiz até teste se o cofre abre, que uma época saiu aí que o cofre, você fazendo não sei o que de número abrir, não funcionou, então não abre. Eu acredito que se é uma hospedagem mais arrumadinha, ela tem segurança. Mas eu, particularmente, aí é uma coisa minha, eu ando com o meu passaporte o tempo inteiro. Eu tenho uma xerox do meu passaporte em plastificado que eu deixo ou deixo no hotel ou deixo numa outra Uhum, coisa separada de mim, na mochila, alguma coisa assim. O uhum, meu passaporte vai sempre naquela bolsinha de proteção, né, aqui no meu uhum, corpo. Então, é uhum, mais seguro, mas se eu passar mal e ficar inconsciente, eles vão achar o passaporte, vão saber quem eu sou, né? E eu vou estar uhum. legalmente amparada ali. É isso. E aí, eu acho que a gente não tem que perder a oportunidade de conhecer o mundo, de se realizar vendo coisas belas, né? Se crescer como pessoa, amadurecer seus preconceitos, né? Tirar os seus preconceitos, conhecer novas culturas, experimentar nova gastronomia por conta de um medo. Outra coisa, medo de ser roubada. Sim, existe o medo de ser roubada. Agora, por exemplo, em Milão, eu tinha os Uhum, pickpockets são aqueles que uhum. passam discretamente, né? Na Europa Carteirista, você né? não vai ter revólver, nada, mas é aquele que vem discretamente e pega as suas coisas. É. Na própria estação do trem, na Milano Centrale, eles ficavam o tempo todo avisando: tenha cuidado com suas coisas, pickpocket, não sei o que, não sei o que, eles mesmos avisam. Mas fiz a viagem toda e não tivemos um incidente. Então, você também tem que, não pode ser assim, você não pode viajar assim também, Uhum, totalmente alheia e uhum. assim. Não, você É. tem que estar focada, né? Distraída. Distraída. Você tem que ficar focada. Você tem que guardar suas coisas. Lugares mais movimentados, põe sua mochila para frente. Então, esses cuidados de segurança. Agora, segurança com pessoas que podem te fazer mal. Acho que até com os idosos é mais difícil, né? A não sei que seja para roubar, né? Mas com as jovens tem a questão sexual, que é uma questão pesada para as jovens, né? Então, é esse cuidado mesmo, cuidar com quem fala, o que fala, né? Não ficar contando de amanhã eu vou para lá, depois vou para cá, estou hospedada aqui, essas coisas você não Uhum, comenta com ninguém. Com ninguém, 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 a não uhum, ser que seja uma pessoa que você já conheça, sua pessoa próxima, mas uhum, não com ninguém que você conheça. Então, todo medo, né? Perdeu o dinheiro. Existe a possibilidade de perder dinheiro. Leve o menos de dinheiro possível, né? Hoje, com os cartões de débito, você uhum, paga praticamente tudo, né? Eu fiz agora a viagem para a Europa, eu levei 100 euros só de dinheiro em espécie. Só isso. E não fez falta, porque quase tudo na uhum. Europa, então.
quase tudo você paga Uhum, com cartão de débito. Então, uhum. existem recursos para você não perder o dinheiro, documento, Isso. você guarda lá na sua bolsinha. Eu acho que os medos Eu maiores são esses mesmo, né? Você se perder, são. né? A pessoa tem medo de se perder, a mulher tem medo. Ai, meu Deus, se eu ando pela rua e depois não vou saber voltar para o hotel, se eu me perder, não sei do que. Em último recurso, você tem o Uber, o Grab ou qualquer Uber aplicativo que tiver lá no lugar para você voltar para onde você está. O E essa importante dica é é boa, deixar anotado, né, isso, Silvia? Deixar anotado no caderno, o nome do isso, lugar, porque aí você isso, pergunta para uma pessoa local na rua. Enfim, uma isso, mulher, né? Você deu uma dica boa da gente isso. sempre procurar mulheres para a gente se comunicar, porque eu É, acho que é uma, é. é E uma é olha, né, para segurança. as pessoas. Você olha para as pessoas, você observa, né, primeiro, vê a conexão, vê o jeito da pessoa. Você vai ser iluminada para perguntar para a pessoa certa. Você pode me perguntar, né? Mas você sente medo, Silvia, né, quando você viaja? Sim, eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto bem menos medo, ou quase não penso no medo, quando eu viajo acompanhada, né? Porque a gente, uma suporta a outra, É, uma ajuda a outra, você sabe que tem isso. alguém para dividir. Mas quando eu viajo sozinha, eu sinto o maior medo, gente. Eu sou igualzinha a você. Sinto medo também. Mas eu decidi que o medo não vai me paralisar. Medo me desafia. A melhor coisa é isso, é quando você sentiu o medo, como eu disse, eu senti medo em ir para o aeroporto, eu senti medo em chegar no aeroporto sozinha, lá em Malpensa, na Itália, e eu tinha que pegar um trem, eu tinha que achar dentro daquela imensidão o lugar onde eu comprava o Uhum, ticket, pegar o trem, ir para o lugar que eu tinha que ir, depois eu tinha que andar até o lugar que... Tudo isso eu senti medo. Claro que dá medo. Mas uhum, aí eu deixo duas coisas. Primeiro, desenvolver a autoconfiança. Você tem que trabalhar, dizer eu posso, né? Segundo, ter fé, né? E terceiro, se planejar. Se planejar. Tem que se planejar. Se você não planejar e não tiver nada organizado, aí você fica muito mais vulnerável. uhum, Mas se você tem um com endereço, certeza. se você tem a descrição de como é, se você foi num vídeo e assistiu, para ir de Malpensa a tal lugar, você faz assim, 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 você já viu, assistiu Uhum, 2 vezes, perguntou para alguém que foi. Então você uhum. se planeja, é, Se e você previne, né, diminui, Silvia? previne É os... contenção de riscos. Então, se você está bem informada, se você fez sua pesquisa, se você tem um caderninho ali com as coisas anotadas, você se sente mais confiante. Não, peraí, esse problema aqui eu vou conseguir resolver, né? Você não fica. O É, desespero não toma conta, o medo não te isso. toma conta, né? Exatamente. E em última opção, pergunta para uma mulher. Perfeito, perfeito Né? essas dicas. E Que bom. assim a gente vai, porque imagina se você tivesse deixado o seu medo te dominar, você não teria vivido todos esses anos da sua vida, toda essa grandeza que você se transformou, né, no seu ser, o seu ser que se transformou durante as viagens. Então é isso que eu acho fascinante, assim, de viajar, e quando a gente não deixa o medo. Eu costumo dizer que o medo é o nosso amigo, não é inimigo. Exatamente. Então, se a gente tem que saber escutar o medo, porque é importante, né? É um alerta. Então, a gente tem que olhar, opa, o nosso corpo sente quando alguma coisa está errado. Aprender a ouvir o corpo, palpitação no coração, estômago, né? A gente começa a sentir. Sexto sentido, Corpo né? primeiro. Opa, sexto sentido. E a gente tem muito, né, Silvia? Mulher tem muito afiada. Então, Mulher tem. assim, ó, alguma coisa tá falando para você sair dali, saia, né? Escutar, né? Escutar seu coração, sua mente. Eu acho que é isso mesmo. Planejar, prevenir, né? Ter ali as coisas anotadas no celular e também lá num papelzinho, né? Não precisa ser um. Eu não carrego caderno, porque é peso, né? Então a gente com 60 a mais tem que diminuir o máximo o peso. Mas você pega um bloquinho, assim, uma folhinha de papel, dobra, escreve ali o principal, tá com aquela folhinha com você. Eu também não imprimo grandes coisas, porque eu tenho essa coisa com árvore, não quero que as árvores acabem, não quero destruir as árvores, Aham, mas tem coisas que você precisa de imprimir, sim, né? Como, por exemplo, seu seguro de viagem, uma cópia do seu aham, passaporte. Então, algumas coisas devem ser levar com você impressas. Esses aham. cuidados
e é essa coisa do estar alerta, né? Não tem que ficar assim encantada, né? Porque a gente fica Uhum. encantada. Mas se você ficar Deslumbrada, né, andando assim. sintonizes, aí realmente pode que alguém passe ali e leve sua bolsa, né? Então, você tem que estar encantada, mas centrada. É Mas isso. não deixe o medo te congelar. Use o medo Não para deixa. te impulsionar. É isso, perfeita. E Silvia, você tem um podcast, né, com a sua amiga Lilian, chamado, Isso, Viajantes Bem-Vividas, olha que nome bonito. eu adoro. Então, eu queria agora que você contasse um pouquinho, né, você acha que o foco é conversar com mulheres 60 mais viajantes, é isso? Sim, Viajantes Bem-Vividas foi um nome escolhido pelas mulheres, amigas nossas, 60 a mais. A gente fez uma lista de nomes, pediu sugestões, votamos e ganhou. Foi a comunidade que escolheu. E a gente ama esse nome, tem tudo a ver, né? As Tudo a nossas ver. viajantes bem-vividas. Viajando ou não, porque tem muitas que ainda não viajaram ou não viajam, mas que Uhum. sonham. Tem uma pessoa que eu amo de paixão, que ela diz que ela viaja pelos meus olhos, porque ela tem uma Ah, deficiência física, não consegue viajar, tem mais dificuldade e tal. Daí ela diz assim: eu viajo pelos seus olhos. Eu digo, nossa, como eu sou privilegiada. Eu sou que privilegiada bom. dela poder usar os meus olhos para conhecer os lugares. Então, é isso. Existem também diferentes formas de viajar, né? Olha, o podcast É. para nós é mais uma história de sobrevivência, né? De lidar com a perda, com o sofrimento. Como que surgiu o podcast? Na época da pandemia. Eu e Lilian já nos conhecíamos, ela Uhum, tem o blog Uma Senhora Viagem, eu tenho o blog Sentidos do Viajar, nós fazíamos parte da rede brasileira de blogueiros de viagem e nos uhum. conhecemos num desses eventos, no outro evento a gente compartilhou apartamento para hospedagem, ficamos muito amigas. E a gente começou a conversar muito sobre essas coisas da vida mesmo, família, o que faz, o que não faz, blog, etc. E na pandemia, que a gente não podia falar com ninguém, sair, né, conversar com ninguém, viajar muito menos, nós conversando sobre essa coisa, nós ficávamos encabuladas, constrangidas em falar sobre viagem quando todo mundo estava enclausurado dentro de casa, né? E Uhum. o conselho era não saia dentro de casa. Eu tinha que ficar dando tchau aqui para os meus netos, eles lá embaixo, eu dando tchau da janela, porque nós éramos idosos e os idosos, Uhum. então, pegaram uma carga bem pior ainda em É, cima de si, né? Foi horrível. sim, sim, sim. E nós, nessa conversa e nessa troca de sofrimento, veio a ideia, até partiu primeiro da Lilian, ela que teve a primeira ideia mesmo de fazer, vamos fazer um podcast? Quando ela falou podcast, eu digo, nossa! E na época, a gente fez agora 4 anos, mas na época eu ainda não conhecia muito. Meu irmão, que mora nos Estados Unidos, ele ouvia muito e falava muito de podcast, mas eu na época não seguia podcast. Mas eu Uhum. tinha acabado de fazer um audiolivro, um livro Aham. transformado em áudio, né? Um audiolivro. Ah, Aí eu digo, olha, eu já sei como é que faz para preparar o áudio. E eu já sei também como é que distribui. E eu já sei também como é. Aí eu já tinha alguns conhecimentos por conta do audiolivro, né? E aí começamos, e a ideia começou a crescer. A Lília é muito boa em criatividade, ela é boa em fazer arte. Daí começamos, vamos ver como é que é, vamos ver que não sei. E olha, surgiu em plena pandemia o Viajantes Bem-Vividos. Então a gente fala, aham. nós não podemos viajar hoje, mas nós vamos viajar amanhã, depois que isso tudo passar. E a gente foi falando das viagens que a gente tinha feito, ensinando como planejar a viagem, trocando as nossas experiências, né? Então, por que a gente fez isso? Primeiro de tudo foi isso, para sair daquele buraco depressivo da pandemia, Uhum, né? E uhum, ter esses momentos de encontro com as mulheres. uhum. Segundo, para estimular essas mulheres idosas que estavam, por não usarem, muitas delas, não usarem a tecnologia, ainda ficavam mais isoladas, né? Eu lembro que na época eu comecei a fazer reunião de Zoom com as minhas amigas 70 mais, 80 mais, ensinando como é que ligava o Zoom, como é que não sei o quê, pela internet, porque a maioria não sabia. Aham. Então foi também trazer essas mulheres um pouquinho mais para a tecnologia, né? E
que as mulheres 60 mais. A gente costuma dizer o seguinte: o Viajantes Bem-Vividas é um podcast para mulheres, né? A gente já Aham. recebeu reclamação de alguns homens, sabe? Então a gente diz: não, os homens também podem, gente, não tem, fica à vontade aí, pode ouvir, não tem problema nenhum, não. A gente não assim, pode ouvir. Eu recebi um Pode e-mail, ouvir, mas é, jura? um e-mail de um homem muito gentil, gracinha, mas falando: eu estou muito triste, porque vocês dizem que é só para mulheres, mas eu gosto, eu quero ouvir. Eu digo, ouça, meu querido, você é muito bem-vindo, Oh, se não tem ninguém vai te impedir. pode ouvir. Mas eu sempre brinco, né, que o marketing fala que você tem que fazer um nicho, né? Então, mulher para É, e a mulher, gente a gente se entende, né, Silvia, de mulher para mulher, é uma outra forma de a viajar. linguagem é a mesma, né? E aí a gente fala, é para mulheres com foco especial para as mulheres 60 mais, porque a gente é 60 mais, né? Nós já estamos virando quase 70 mais, né? Daqui 3 anos já vai ser 70 mais. Então a gente sabe, vivencia as dores dessa população 60 mais, né? Isso, E o isso. objetivo tanto do blog Sentidos do Viajar, né, e também do Uma Senhora Viagem, que é o da Lilian, e o do podcast, é muito esse, né? A gente vê que tem a história da sua mãe é uma representante de uma grande massa das mulheres, porque a É, grande maioria teve uma vida agitada, criando os filhos, cuidando da casa, trabalhando, porque quase que a totalidade das mulheres trabalhou fora de casa, além da isso, jornada árdua, né, de isso. dentro de casa. E, de repente, a vida foi mudando, né? Primeiro os filhos saem de casa, né? Aí vem a tal da síndrome do ninho vazio, vai É, diminuindo ali a atividade, vai ficando mais sozinha. Muitas perderam o marido, ou por falecimento, ou por separação, ficaram sozinhas. E vai se aproximando da aposentadoria. Eu mesma fiquei muito ansiosa quando eu estava perto de aposentar, porque eu era uma pessoa que trabalhava 16 horas por dia. Eu trabalhava demais, demais nessa área de planejamento de saúde. Eu tinha meu consultório, então era uma loucura. uhum. E as minhas filhas acharam que eu ia pirar. Estavam me cerceando, assim, olhando. Eu via que elas faziam assim, umas coisas, olhando, falavam sobre o assunto. Eu dizia: a mãe vai dar conta, não. E eu digo para você, eu fiz uma agenda. Eu falo isso para todo mundo, porque a loucura da cabeça da gente é tanta que eu fiz uma agenda de uma semana, de segunda a sábado, hora a hora, tudo que eu ia fazer cada dia da semana, para você ter uma ideia. De tanto que eu achava que eu ia ficar sem nada para Uau. fazer. Lógico que na minha agenda tinha, Sim. ia ao cinema assistir não sei o quê, ia ao teatro não sei o que lá, fazia academia, mas eu ocupei meus dias todos. Aí eu brinco, nunca abri essa agenda, nunca precisei abrir essa agenda. E aí, não só criei o blog para enfrentar a aposentadoria, né, depois da aposentadoria, e aí, na pandemia, viemos então para o podcast. Quer dizer, o objetivo é quase que o mesmo, né, dos nossos blogs e cast, sendo que são ferramentas diferentes, né? O Viajantes Bem-Vividas veio para isso, para a gente, primeiro de tudo, mostrar que aposentar não é o fim da carreira e nem é o fim da vida. Eu Uhum, aposentei, eu tinha 55 anos, foi até jovem, né? E a estimativa de vida hoje é 80, 90. uhum. Algumas semanas atrás, eu entrevistei uma mulher de 100 anos completamente lúcida. Então, muitas pessoas Uau. vão chegando lúcida, andando, conversando, me contando da vida dela toda. Muitas vão chegar a 100 anos. Então, a gente tem aí pelo menos uns 30 anos à frente. O que a gente vai ficar fazendo em casa, gente? Só em casa, lavando, limpando, cozinhando. Você tem que descobrir, se reinventar. E aí, um dos propósitos do blog é esse: você tem que se reinventar com aquilo que você gosta. Então, você tem que primeiro pensar assim: o que eu gosto de fazer na vida? Ah, eu gosto de fazer bolo. Eu tenho uma amiga que se aposentou, ela já fazia bolo em casa, ela fez um curso Aham. profissionalizante de bolo e faz bolo. Então, não quer dizer que tenha que só viajar. O que eu gostava mais do que tudo durante a minha vida toda? Contei para vocês, era viajar. Então, Aham. tinha tudo a ver fazer um blog, fazer um podcast, né? Aham. Primeira coisa é essa, é entender que a aposentadoria não é o fim, pelo contrário, Aham. é a liberdade de você começar o novo, daquilo que É você verdade. gosta e que não conseguiu fazer antes. Então,
É Reinventar verdade. é a primeira coisa. E a segunda coisa é poder aprender sobre viajar, aprender sobre um destino, conhecer uma coisa completamente diferente, ver como que se programa, como se organiza, como se planeja. Não quer dizer, a gente planeja as nossas viagens, né? Esse ano eu fiz 2 viagens que foi por agência de viagem também, então a gente não é rígido, né? Uhum, Mas uhum. aquela pessoa que não quiser planejar sua viagem, ela vai ter ali nos episódios todo um Um insumo, apoio. um apoio para ela poder encomendar para a agência de viagem ou para o consultor de Uhum. viagem o que, que ela gostaria de fazer. Então, ali a gente dá as dicas, Que legal. dá o roteiro, dá todas as minúcias gratuitamente, né? E só não faz quem não quer. Então, se a pessoa, nosso propósito, qual é o nosso propósito com isso? Que seja uma inspiração para as pessoas, que seja uma inspiração para sua mãe, que seja inspiração para várias Uhum, mães, né, para as mães que estão por aí, para as nossas uhum. amigas de faixa etária, que elas possam não só se alegrar, porque eu acho que quando você vê sobre uma viagem, você conta a história, a comida, o cheiro, o lugar, aquilo ali inspira a gente. E possa É. sonhar em viajar, se ela gostar, porque é isso. Você acha que as viagens para mulheres 60 a mais, elas podem ressignificar também o sentido da vida a partir daquele ponto? Com absoluta certeza, com absoluta certeza. Eu inclusive, acho que vem ocupar esse vazio que a gente tem depois que aposenta, porque da noite para o dia a gente deixa de ser a fulana da, porque eu era conhecida assim, Silvia da instituição tal, né? A referência era essa, não era a Silvia, eu era da instituição, Tá. né? Da Então, empresa, tá. da noite para o dia, você deixa de receber e-mails, porque você não tem mais e-mail da empresa, você não tem mais agenda para o dia seguinte, é um negócio bárbaro, só quem passa é que sabe. Então, esse vazio, essa coisa de para que eu sirvo agora? Né? Porque eu tinha vários papéis. Mas que eu sirvo agora? Eu não sou mais esposa, não sou mais mãe, não sou mais profissional. Meu Deus, eu sirvo para quê? O que eu vou ficar fazendo aqui? Vendo série de televisão o tempo todo? É Uhum. ótimo ver série de ver televisão. Eu vejo e gosto, filme também, mas não todo dia, só isso para a vida, né? Então, com certeza absoluta, viajar ressignifica você e reconstrói em você ou constrói em você um empoderamento, amores diferentes, né? Amores assim, você se apaixona por uma coisa que você nunca imaginou que ia se Isso. apaixonar, né? Você olha assim, meu Deus do céu, nunca imaginei um negócio tão lindo. Então você se apaixona de novo. Olha as enzimas do prazer na cabeça, no coração, circulando no corpo. É viver de novo. É uma nova época para viver muito melhor. Nossa, eu acho que você tocou num ponto muito bonito que eu concordo plenamente, que é as novas formas de amar que a gente descobre quando viaja, né? Que a gente descentraliza, por exemplo, o amor romântico é uma delas, que fica tudo em volta de marido, de namorado, blá 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 blá, fica aqui nessa órbita, Isso. filhos, empresa. E eu sinto isso, eu sinto que a gente começa a namorar o mundo. Exatamente, se apaixonando, né? Se apaixona, apaixona de novo e apaixona de novo, porque sempre você vai descobrir coisas assim, meu Deus, como que eu nunca imaginei isso? Até um prato de comida, né? Você falou da viagem ao Sudeste Asiático, né? Que é uma realidade muito diferente da gente. Eu tive no Peru também esse ano, que é outra É. realidade muito diferente. Você come uma Ai, nossa, comida comida. típica, meu Deus, mexe em você todinho, é o sabor, é o cheiro, é o vapor, é a sensação. Você está se apaixonando ali, você está vivenciando Você ali tá se sentindo prazeres. viva. Você tá se sentindo viva, né, Exato, Silvia? exato, exatamente isso. Você se sente viva, exatamente isso. Você falou a palavra fundamental, amor e vida. Verdade. Ai, que bonito. Olha, a gente está chegando no final. Eu queria que você, para a mulher que está nos escutando agora, para minha mãe, beijo mãe, para as mulheres 60 a mais, que acham que tá tarde demais para começar a viajar, acha que não consegue, coloca aquele monte de empecilho, né, na cabeça. O que que você diria para essa mulher? Olha, eu vou plagiar o Dr. Kalash. Não sei se você já ouviu falar, mas ele é um médico que trabalha com a longevidade.
e ele tem uma máxima sobre a forma de vida, né, na longevidade, o que você tem que fazer. Eu vou plagiar a frase dele para o nosso momento viagem, né? Eu penso que a viagem é assim: nunca é tarde para começar, o quanto mais cedo começar, melhor. Então, se você não começou ontem, quem sabe você começa hoje a sonhar, a pensar e a ir lá e fazer. Começa a rascunhar para onde você quer ir, faz ali as 5 opções, né, de aonde você quer ir, escolhe ali qual que você vai primeiro e começa a ouvir aquilo ali. Ah, vai ver que episódio tem sobre isso lá no Viajantes Bem Vividas. Vou ver um outro vídeo e vai aprendendo. E daqui a pouco você está com a viagem toda formatada na tua Uhum. cabeça, que vai para o papel, que vai para a passagem e que vai para o avião. Não dá. Perfeita. E para as mulheres mais jovens, as mulheres da minha geração, as mulheres que também têm esse sonho, mas ou por medo, ou por outras questões, ainda também não tomaram a iniciativa. Que conselho você daria para as mulheres mais jovens que estão talvez também focando muito nesses outros amores e que também são importantes, também são, mas talvez você, né, você é mais vivida, literalmente, a viajante mais bem vivida do que eu. O que você diria pra gente? Que conselho você gostaria de ter ouvido, por exemplo, quando você tinha a minha idade? Olha, a gente costuma dizer, primeiro de tudo, que a idade é uma questão só cronológica, né? Você está com 30, eu estou com 67, eu tenho mais que o dobro da sua idade. Mas é uma questão cronológica, né? E que às vezes a gente foca muito nessa questão cronológica, e aí agora eu estou falando para todas, porque vocês vão envelhecer, e eu percebo que as jovens e os jovens de hoje estão com um medo danado de envelhecer, mais do que a gente tinha, né? Hoje, com 40 anos, elas estão surtando porque estão com 40 tão velhas já e tal. Então, esquecendo que vão viver até 100, né? Então, solta essa coisa da idade, vamos deixar assim, idade, na verdade o que vale é cada pessoa como ela é, seu próprio estilo de vida, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, né? E é o que eu falei, uns gostam de viajar, outros não gostam de viajar, e quem não gosta de viajar vai Exato. achar outra coisa para fazer, né? Não é obrigado que todo mundo Isso. viaje. Agora, falando para as suas colegas de idade, né, da sua margem de idade, eu digo assim, abra seu coração e conheça, se olhe internamente, né? Se analise e pense assim, o que realmente tem valor nessa vida? O que é que tem valor? Né? Eu tenho visto muito essa coisa da dificuldade dos relacionamentos, né? E isso em todas as faixas etárias, viu? Na minha também tem. Mas tem essa supervalorização do amor, né? Casamento, namoro, essa coisa. E alguém vai ficar sem, porque tem mais mulher do que o homem no mundo, então não vai ter para todo mundo, né? Ou tem mais mulher para mulher do mundo, né? Independente da opção, orientação sexual da pessoa. Então, assim, vai acontecer que alguns vão achar a pessoa mais adequada ou a pessoa que elas se identificam, e outras tantas não vão achar, ou vão achar e vão mudar, e vão mudar, e vão mudar, e um dia vão dizer não quero mais, né? Então, a gente precisa. O que eu aprendo da vida é esse: a gente tem que encontrar amores. A gente falou na palavra mágica, né? Não é só um amor. O amor não é só pelo parceiro ou pela parceira. O amor é por várias coisas na vida, né? É pelos meus netos, por exemplo, que eu amo de paixão, talvez seja hoje um dos maiores amores que eu tenho, né? Também amo viajar. Eu posso ter vários amores, não é nesse campo aí, não é prostituição, vamos dizer assim, não está errado. Tem vários amores. Então, você pode ter amor pela arte, você pode ter amor pela música, você pode ter amor pelo bordado, você pode ter. Então, olhe para você. E isso independente da idade, né? Eu vejo pessoas jovens que gostam de pintar, de bordar, não tem problema nenhum. Então, procure dentro de você quais são as coisas que te encantam. Você como jovem, você como 60, você como 70, você como 80, você como 90.
Quais são as coisas que te encantam? Quais aquelas que mexem com você? Quais aquelas que você tem vontade de fazer? Porque se você identificar e isso for viajar, né, você vai achar o seu caminho. Dedique-se aos seus amores. Dedique-se. Se é viajar, dedique-se a viajar. Dedique fazendo poupança. Muitos das reclamações de não viajar é dinheiro, né? E aí é aquela história, mas eu tenho que ir para a Polinésia Francesa para eu ficar feliz? De jeito nenhum. Eu vou aqui para uma... eu estou louca para ir agora numa coisa que tem aqui, que plantam baunilha do Cerrado. É aqui, 20 Olha, minutos da minha casa. Estou louca para ir exato, a gente não conhecer. precisa. Não precisa ser longe, você não precisa pegar avião, você pode viajar na sua cidade, você pode ir na cidadezinha vizinha, né? Então, dedique-se aos seus amores. Faça uma lista, em vez de pôr 1000 itens só para aquela pessoa que você quer que viva com você, faça também a sua listinha dos diversos amores da sua vida. E se viajar for um deles, dedique-se a esse amor, né? A gente tem que fazer valer o tempo e a vida que a gente tem aqui nessa terra, nesse planeta. Ai, perfeita, amei, amei, amei. Eu acho que essa mensagem é muito poderosa. É isso que eu tento passar. E é isso que eu tento praticar também, né? Com mulher viajante e que tem vários amores. É claro que às vezes a gente fica assim, é nisso, presa nessa questão dos padrões sociais de uma vida de casar, ter filho, blá, 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 blá. Mas isso E é tem mudado importante. muito. Eu penso o seguinte, às vezes a gente fica na ansiedade, no âmago, né, de querer ir já fazer uma coisa grande, uma viagem internacional. Então, a minha sugestão é a seguinte: você vai começar a viajar sozinha, viaje para um lugar próximo da tua cidade, por exemplo, um lugar de natureza, aquilo que você gosta. Primeiro de tudo, você tem que decidir coisas que você gosta, né? Mas vá para perto. Aí depois, na segunda viagem, você vai para uma cidade próxima, que você, se você se sentir incomodada, insegura, você volta, né? Que você vá de ônibus, vá de carro, vá do jeito que você achar melhor, mas vá se testando. Se você não sente a solidão, como é que você lida com a solidão, se você consegue resolver os problemas, porque isso vai te empoderando, você vai descobrindo que você consegue e você vai resolvendo os Isso, problemas. Aí depois você vai para uma cidade mais distante, tudo perto ali da onde você mora, né? No país que você mora. isso. Ah, não, agora eu já estou mais segura, já sei que eu consigo, dá para eu ficar uma semana, dá para ficar 10 dias. Então agora eu vou fazer uma viagem internacional. Qual é o país que eu quero ir mais perto? Que eu também posso, de repente, voltar rapidinho. Né? Você está assim, né? Você está indo ali devagarinho, conhecendo. Vai para lá. Treinando, E treinando. É tipo um isso, músculo né? mesmo que A a gente gente não treina, né? aprendeu o ABC antes do ZH, né? Então é assim também na viagem. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazer tudo devagarzinho. E aí vai chegar um momento que você vai dizer, cara, eu, hein? Ó, E consegui, eu E é muito consigo. boa essa Né? sensação, né? Muito. Porque você volta querendo mais, 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 mais. Exatamente, é isso. Todo mundo consegue, Perfeita. Todo mundo pode. todo mundo pode. Nunca é tarde para realizar sonhos, né, Silvia? Exatamente. Amei. Muito obrigada, querida. Eu amei muito essa presença aqui. Agregou muito para nossa conversa, para o podcast. Tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar. Espero que minha mãe também. Ela tem que ouvir. Diz para ela Ela, ouvir os ela nossos vai. episódios lá no podcast também. Ah, é? Por falar nisso, como é que as pessoas te encontram? Ah, sim. Sentidos do Viajar, que é o meu blog. Você encontra no blog mesmo, né? sentidosdoviajar.com ou no Instagram, que é @Sentidos do Viajar. Eu estou mais ativa atualmente no Instagram. O Viajantes Bem-Vividas, a gente tem uma página no Instagram também, que é @viajantesbemvividas, e os nossos episódios estão publicados no Spotify e no YouTube. A mulherada da geração 70, 80, 60, 70, 80 gosta mais de YouTube, mas muitas já É. estão também usando Spotify. Também tem no Apple Podcasts, no Google Podcasts, mas os mais usados são os dois primeiros. Então, vocês nos encontram lá. Sigam a gente no Instagram, porque a gente está sempre ali divulgando o que vai ter de 15 em 15 dias a gente põe um episódio novo, então a gente está sempre dizendo qual é o tema que vai ser falado, dando o nome do episódio e contando das novidades. E ainda tem uma novidade, nós acabamos
de sermos classificadas em segundo lugar na primeira etapa do concurso Prêmio Podcasts, Melhores Podcasts do Brasil. E Que agora vamos demais! para a última etapa. Nós estamos em 10, Bora! nós estamos no segundo lugar. A gente quer chegar no primeiro, gente. Vamos votar no Viajantes Bem-Vividas, hein? Ai, que Segue a legal! gente. Vamos votar. Nossa, Obrigada. parabéns! Que demais, Obrigada. muito orgulho de Ponha vocês. o seu Muito legal. blog, o seu podcast também Vou ano que pôr. vem para Eu quero, concorrer. vou pegar as dicas com você. Isso. Vai ganhar, tá? Excelente o seu Ah, podcast. Amei também, querida. obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Você é uma simpatia, jovem e excelente profissional. Você encanta com as suas entrevistas. Eu apaixonei pelo seu podcast e por você. Ah, Um prazer. Espero que um dia eu lhe muito conheça obrigada. pessoalmente e Eu também sua também. mãe. Ai, sim, imagina levá-la para viajar com a gente. Meu Deus, vai ser um sonho. Legal, muito legal. Obrigada, viu? Um beijo, fica com Beijo, Deus e querida. muitas viagens e muita alegria, muita saúde. Você também.